casa já vai sair 200. Mas, irmão, eu digo, imagine eu estava olhando. Muita coisa. Mas Deus não tem deixado de falar. Aleluia. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de número 31. Hoje, graças a Deus, foi o final da Copa do Mundo. Glória a Deus. Isso. E eu tirei um aprendizado nisso. Para muitos, Cristiano Ronaldo e o Messi são os melhores, né? Uns preferem Cristiano Ronaldo, o outro o Messi. Só que eu entendi que, ainda que para muitos Messi seja o melhor, sozinho não conseguiu fazer nada. Aí eu entendi, sabe o que, pastora Carla? Que a igreja sozinha, ela não faz Nada. Eles que acharam de graças a Deus. Graças a Deus. Versículo de número 31 diz assim: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Você pode tomar o seu assento nessa noite, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Irmão, o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, eles começam relatando que havia um homem que respirava ameaça contra a igreja do Senhor. A Bíblia vai dizer que esse homem, Diácono Cláudio, ele tem autoridade porque os escribas, o sumo sacerdote, lhe concedeu o poder de sair por toda a província dali, prendendo tanto homem, mulheres e crianças. E a Bíblia vai dizer que esse homem, por nome de Saulo, ele é o mesmo que quando um diácono, Gabriel, um diácono diferenciado da igreja, chamado Estevão, ele vai ser apedrejado e as suas vestes vai ser depositada, diaconisa Lídia, nos pés de Saulo. E a Bíblia vai dizer que ele pediu carta para ir para Damasco, a fim de acabar com um projeto chamado igreja. O próprio Cristo vai se revelar para ele no caminho, e vai se revelar para ele, conforme muito diz que ele caiu do cavalo, mas a Bíblia não fala nada sobre isso. Mas vai falar que ele cai por terra, missionário. E ele vai ouvir uma voz. Ele vai ter a visão de luz e vai sair uma voz dizendo, diaconisa Monique: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele vai dizer: quem expulsa? Voltando um pouco, antes de Jesus ser assunto ao céu, ele vai dar uma ordem para a igreja. E a ordem é essa, irmãos: ficai em Jerusalém. Não é ficar em qualquer lugar. A ordem é expressa e ele dá a localização. Diferente como Deus chama Abraão, manda ele sair da sua terra, da sua parentela, para um lugar que ele não sabia onde era, já como João. Mas aqui o Cristo, ele vai mandar o seu discípulo ficar em Jerusalém. Que é após eles serem revestidos de poder
vontade, aposto com a vontade. E Ananias vai se pôr à disposição, missionária Juliana, para obedecer a voz daquele que chamou. Vê se esse Ananias não é parecido comigo e com você. Ele vai, mas como ele vai se aproximando, que Deus fala, Jesus fala para ele, Jaconiza, entrar na casa de Judas e procurar por um homem. Quando Jesus dá o nome, ele fala: não, esse aí não. Jaconiza nele, ele vai dizer: esse aí não. Talvez alguém olhou para a minha vida e tua vida e disse assim: esse aí não. Essa aí não. Mas o céu disse assim: é ele, é ela sim. É ele, é ela sim. Eu não me preocupo com o mão da terra, eu me preocupo com o sim do céu. É por aí. É o céu. Não, Jesus, não é possível. Não, Senhor, não é possível. Não quero crescer aqui, Jesus. Ensina para lá. Esteve o homem de Deus, vivia na verdade. Debateu lá com os escribas e fariseus, com os saduceus acerca da tua ressurreição. E ele estava lá quando o Estevão estava sendo apedrejado, ele poderia intervir nesse calor. O Senhor vai chamar esse aí mesmo. Vai, Ananias, porque esse para mim, uma tradução vai ser vaso, outro vai ser instrumento. Entre vaso eu prefiro que é instrumento, porque vaso qualquer um pode ser, instrumento é diferente. E o Senhor dá ordem: coloca a mão na cabeça, não. Só ore para que ele restaure a visão. A problemática é: vivemos numa geração, filho, que em vez de falar só, fazer somente o que Deus deseja, queremos acrescentar algo para ter notariedade. Queremos fazer algo a mais para ser mais notório. Queremos fazer algo a mais para ter reconhecimento. Em vez de fazer só aquilo
judaísmo. Entenderam o que é a graça. No judaísmo, eles vão seguir a lei. Olho por olho, dente por dente. A graça. Os ofendeu, perdoa. A graça. Falou mal, abençoa. A graça, ela vai na contramão. E a igreja está em paz porque a graça o alcançou. Tem um louvor da graça sempre que diz assim: te persegue, vai perseguir, não adianta lutar contra os justos. Até no fogo ele entra com você. E se tu passar pelas águas, não te submerge, não. Só que precisamos largar de mão algumas convicção nossa, não do céu. A nossa, Deus faz. Senhor, tu tem que fazer
o joelho agora, Thiago, eu quero dar livramento lá. Não fala, não, Senhor, o Senhor vai, ora, porque eu quero dar livramento lá. Fala, tu não vive amor. Não dá perdoar se tu nunca perdoou, é falácia. Eu ainda acredito no público que nós teremos provado em tudo aquilo que nós falamos e nós dissemos. Eu estou falando, Deus é testemunha. Eu quero ver você perdoar aquele que você abriu a porta e que se está dentro do teu relacionamento. Deus, aleluia. Eu quero ver você perdoar aquele que você ajudou e agora não. Minha esposa está aqui. Depois de um ano, já com o Cláudio na moenda. Depois de um ano, Deus colocou ela no meu caminho. E a fase dela é: se conserta lá. Eu falei, não, tu não sabe o que eu passei, que eu fui jogar no campo. Não estava orando, não. Porque um ano. E os outros caiu. Os outros falavam assim, Gabriel, caiu. Se tem uma coisa que todo baixinho é ousado, já viu? Todo baixinho é ousado. Não mal educado, sabe? E eu fiz uma reunião, pastor, porque eu estava em paz, sabia que eu tinha feito nada. Quer acabar com a fofoca? Vai direcionado. Todo mundo, igual tá aqui hoje. O evangelista não, tá? Espero que nós congregamos, mas a pessoa é evangelista. E a Bíblia fala que você não pode levantar a calúnia como ministro. Eu, com toda a simplicidade, meu pastor, já tinha avisado meu pastor. Falei, mas não, o irmão falou que eu caí com a diaconisa. Não, eu não. Fulana falou, e aí? Os três olhando, falei, vai ter que ir. Falei que a igreja tinha paz. Quando você está em paz com Cristo, Ele te justifica. Só que é muito fácil já com o João chegar aqui e falar do Senhor, depois eu vou embora. Quem fica é o Senhor. A igreja tem que parar com isso para voltar a crescer, irmão. Sabe por que tinha crescimento? Havia paz em tudo. Em vez de julgarmos, vamos orar, irmão. Em vez de apontar quem caiu, vamos estender a mão. O que nós podemos fazer para não deixar os nossos jovens se afundar, irmão? O que nós podemos fazer para não deixar o grupo dos varão afundar, irmão? Eu aprendi uma coisa que eu carrego comigo. O problema do Senhor já tem muito, né? O Senhor precisa de quê? Tem uma solução para ele, o quê? O problema já tem. Se tem uma coisa que eu agradeço a Deus, Gabriel, é de não ser filho de pastor. Eu posso fazer o que eu quero, vocês não. Deus, isso aí cabe saco. Você quer dizer que ela quer fazer assim, perdão. E ele não pode. Porque o que eles fizerem isso, eu faço isso. Mas o que eles fizerem, filho do pastor. A perseguição ali, irmão, já caminho pro fim. Entendo o que Jesus mandou falar, que eu falei. Só vou repetir. Perdoa.
frutificar no reino. Crescimento no reino. Que o mesmo pensamento que eu com você é quase impossível. Que a hora que a minha vontade é agarrar na orelha do João Felipe, do Kelly, e fazer assim, porque são pensamentos diferentes do meu. Mas eu aprendi que eu tenho que respeitar os pensamentos diferentes. E por isso, como vocês muito bem, com isso, um fala assim, eu vou malhar, eu quero achar o biscoito, como fala, é churrasco, eu fui entender que é churrasco. O outro lado também é churrasco, o outro também é churrasco, eu fico só nessa, eu nunca fui tanta carne. É porque eu não sou muito fã, mas ele é bom, vou junto. Comunhão, o senhor concorda tudo comigo? Mas é o quê? O respeito. Se nós se respeitarmos, vai ter crescimento. Agora, se eu não respeito o meu irmão, aqueles que estão chegando vai ligar. Porque vai lá, para ser assim eu não quero. Para lá, que faz é assim. Lá fora já acontece isso, aqui dentro não pode acontecer. Estão sendo perseguidos,
liberta.
sombra do